Primeira-dama usou as redes sociais na terça-feira para convocar apoiadoras a atuarem como mesárias e fiscais do Partido Liberal nas eleições deste ano. Em uma publicação feita em conjunto com o perfil do PL Mulher no Instagram, Michele destacou que as mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro, mas ainda ocupam uma participação reduzida nas mesas eleitorais e nas equipes de fiscalização. Vamos assistir o vídeo. Eu sei que você está preocupada com a transparência das eleições. Para acabar com a dúvida, vamos agir. Sabe como? Seja mesária, voluntária ou fiscal do partido. Você aumenta a transparência, fiscaliza a votação e ganha vantagens previstas em lei. No fim do dia, você vai poder dizer: eu protegi o voto. Para ser mesária, inscreva-se no TRE. Para fiscal, seja voluntária no Partido Liberal. Junte-se a nós. Olha, no texto que acompanha a publicação, Michele Bolsonaro informou que a iniciativa recebeu o nome de Operação V2, Vigiar e Votar. Segundo a legenda, a ação pretende ser a maior mobilização feminina para fiscalização eleitoral da história recente do Brasil. A campanha foi lançada, como eu disse, na terça-feira e contará com inserções em rede nacional de rádio e televisão até o dia 20 de junho. Já nas redes sociais, a divulgação seguirá até 20 de julho. Tá aí, Felipe, aí é uma outra questão. Já ultrapassa a religião, a gente vai falar de fiscalização. Michele Bolsonaro veio surfando numa onda de oposição a Flávio Bolsonaro, mas não de ser contrária à campanha do Flávio. Não é isso. É de surfar em um momento em que há questionamentos às mentiras do Flávio Bolsonaro. Então, olha, estão todos num momento de questionamento da verdade e da fiscalização do processo eleitoral. Vamos falar, então, de ser fiscal? Vamos falar, então, de fiscalizar o processo eleitoral? Nós, do PL, nós, da direita, não acreditamos ainda nas urnas eletrônicas. Mas o que a gente tem? A gente ainda tem as urnas eletrônicas. A gente precisa que vocês participem junto ao processo eleitoral com a gente, fiscalizando as urnas eletrônicas, principalmente no interior. Já ouviu falar, Felipe, que no interior, aí é um burburinho, não sou eu que estou dizendo, que no interior se fecham as salas de votação e há aquela votação posterior ali, em que ninguém sabe muito bem quem votou, quem são aqueles votos. Então, para evitar essa sala fechada, para evitar esse tipo de votação no interior, a convocação das mulheres. E não só isso, tá? É uma campanha também, eu falei agora há pouco de subliminar, é também uma campanha subliminar para mostrar sobre proteção do voto e para mostrar sobre segurança. E é o que a Michele Bolsonaro vem trazendo, tentando mostrar segurança, muito contrário aí à questão do Flávio Bolsonaro e as mentiras que ele trouxe por conta do filme Dark Horse. Então, ela convoca as mulheres para serem mesárias e fiscalizarem o trabalho das pessoas e fiscalizarem as pessoas que estão ali votando e os que estão trabalhando também. E convoca fiscais para se filiarem ao PL. Olha a ideia. Você convoca as mulheres para serem fiscais para evitar aquela campanha chata de todo ano. Olha, de todo ano, filie-se ao PL, venha fazer parte do nosso partido. Aqui você trabalha pela democracia. Aquela campanha chata de todo ano, filie-se ao PL, para evitar essa campanha chata, filie-se ao PL, venha ser fiscal, venha trabalhar em prol da democracia. Então, juntou tudo numa coisa só e o mais importante de tudo, num filme desses, eles conseguem divulgar o nome da Michele Bolsonaro em todo o país, antes mesmo dela ser pré-candidata ao Senado aqui pelo Distrito Federal, mostrando a força dela enquanto líder dentro do PL, Felipe. Muitas mensagens. Exatamente, muitas mensagens, muitas camadas, né? E a Michele Bolsonaro, é bom lembrar que ela é presidente do PL Mulheres, né? Ou seja, ela não poderia fazer uma campanha, uma peça publicitária do PL para falar, até poderia, mas nesse momento seria delicado ela falar sobre outros assuntos. Então ela pegou, né, o assunto que compete a ela, né? Chamar e conclamar para as mulheres participarem das eleições como mesárias ou fiscais de urna do próprio PL, né? Então, isso mostra e coloca ela
no holofote, ainda mais no momento que o Flávio Bolsonaro está sendo colocado em dúvida pelo próprio PL. E a Michelle Bolsonaro é um nome forte no PL. A Michelle Bolsonaro é um nome forte na política, né? Porque ela encarna aquele bolsonarismo que não aceita nenhum tipo de negociação. Até conversei com você inúmeras vezes sobre isso, né? A Michelle Bolsonaro, por exemplo, se colocou contrária ao acordo do PL com o Ciro Gomes, né, no Ceará, né, falando que o Ciro Gomes falou mal do marido dela, falou mal do PL e não deveria ter o apoio do PL. Ou seja, ela faz parte daquele PL, né, daquela base bolsonarista que não quer nenhum tipo de negociação com o establishment e com os poderes constituídos. E aí, Neila, tem um ponto que eu acho importante a gente destacar em relação a Michelle Bolsonaro, em relação a esse pedido dela para as mulheres, né? É que quando você pega as eleições do Jair Bolsonaro em 2022, né, ele perdeu para as mulheres, né? O gênero feminino, né, votou majoritariamente com o Lula no segundo turno. Então, ela está querendo, né, conseguir um apoio maior, né, e mais amplo do público feminino, né, tentando porque sabe que um dos calcanhares de Aquiles do PL, do bolsonarismo, é exatamente o público feminino. Então, ela fazendo esse tipo de peça publicitária para chamar as mulheres para a política, fazer que as mulheres tenham um sentimento de pertencimento à política, ao PL, ao Bolsonaro, né? Isso ajuda, sem sombra de dúvida, as eleições desse ano, porque se o Flávio Bolsonaro quiser ganhar as eleições, ou se o PL quiser ganhar as eleições, ou qualquer um da gente que quiser ganhar as eleições, tem que reverter o fraco apoio que eles tiveram com o público feminino em 2022. Motivos, né? Vários motivos. Misógino, machista. Isso dificultou muito o caminho de Jair Bolsonaro, e a Michelle entrou para aliviar esse problema do ex-marido. Agora, falando na campanha do Flávio Bolsonaro, que é o representante da família esse ano frente à campanha à presidência eleitoral, o problema do Flávio agora são os jovens. E aí eu me enrolei toda aqui porque me lembrei da última pesquisa Quest que saiu. O problema dos jovens estava no presidente Lula. O presidente Lula melhorou agora a sua imagem junto aos jovens também. E eu fiquei aqui pensando quais seriam os motivos para que o presidente Lula pudesse melhorar a sua imagem frente aos jovens. Me lembrei do programa Pé de Meia, né, que é o programa que institui uma espécie de poupança para que os jovens do ensino médio consigam, ao final de cada ano do ensino médio, resgatar um valor para que evite a evasão escolar. Ou seja, para que aqueles estudantes continuem até o final do ensino médio, pelo menos, né, para garantir que os nossos estudantes, os nossos adolescentes continuem estudando pelo menos até o final do ensino médio, porque aí garante ao menos que essas pessoas consigam depois fazer um curso técnico, um curso profissionalizante. E aí gera uma renda para esse pé de meia, para esses alunos todo fim de ano, e ao final desse pé de meia, eu não consegui lembrar de nenhum outro projeto estimulante para a captação de jovens para essa campanha do presidente Lula. Algum motivo que você vê o aumento dos jovens, o brilhar dos olhos dos jovens para o presidente Lula? O Lula é um político, de certa forma, ultrapassado, né? Quando você pega, por exemplo, o mandato dele, Lula 3, é bem parecido com os projetos, né? Com Lula 1 e Lula 2, num momento completamente diferente. Então, você pega, por exemplo, essa geração, né, de jovem que tá aí, né, na sociedade, né? São gerações do jovem que não viram nenhum tipo de mudança social no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer. Os seus pais tiveram, né? Os seus pais, em 2022 a 2010, né, tiveram uma mudança muito grande na vida deles, né? Saíram da pobreza, saíram da miséria, ascenderam à classe social maior, né? Agora, os filhos dessas pessoas que naquele momento se ascenderam socialmente não tiveram ascensão social, né? Então não conhecem a realidade do pai no passado. Então olha o Lula e vê que não tem nenhum tipo de benesse que o governo deu a ele. Você falou do projeto Pé de Meia, é um projeto bem focado, né, numa geração que está no ensino médio. Agora, o jovem adulto também não teve nenhum tipo de benesse, né? Então eu chamo do jovem ressentido, né?
Aquele jovem que olha para o governo, poxa, o governo não me deu nada, o governo não me deu absolutamente nada. Meu pai ascendeu socialmente, mas eu não tive nada, eu não tive nenhuma... pelo contrário, eu quando vou fazer, postar prova para universidade pública, universidades federais no Brasil, eu não posso concorrer. Por quê? Porque a cota me prejudica. E pensa assim, dessa forma, eu vou ter que fazer uma faculdade de segunda linha, terceira linha. Então, gera uma geração de ressentidos, né, no Brasil. E essa geração de ressentido acaba buscando outra pessoa para apoiar, né? Por isso que o Renan Santos consegue, de certa forma, encarnar, né, esse discurso para essa parcela da sociedade, né? Porque ele pega essa parcela da sociedade que são jovens ressentidos. E o Lula não consegue. O Lula também não consegue dialogar com essa parcela da população. Até recentemente viu uma publicação aí no Metrópolis, né, dizendo que o Lula que quer colocar jovens para coordenar a sua campanha política no Brasil todo. Tem uma dificuldade muito grande, né? Aí você pega também, Leila, qual é o jovem político do PT? Qual é o político da nova geração do PT? Não tem. Não tem. Você pega os políticos do PT no Brasil todo, Gleisi Hoffmann, Lindeberg, José Dirceu, ou seja, são pessoas muito mais ligadas com uma geração anterior, né, do que jovens, né? Então, ou seja, o PT nem dá espaço para jovens participar da política também. Claro que tem. Claro que tem a Zaratini em São Paulo, tem jovens figuras do PT, mas que não tem o espaço de pessoas da outra geração do PT. Então, a culpa disso tudo é do PT. O PT não tem política pública focada em jovens, não tem política pública focada em ascender socialmente essa população jovem no Brasil, não dá espaço para político jovem, né, e jovem político, né? Ou seja, realmente essa a dificuldade do PT do Lula de dialogar e ter políticas públicas para jovens e conseguir apoio e captar parte dessa geração. Vamos ver como vai ser a briga aí dos jovens, dos evangélicos. A gente acaba fatiando as pessoas em grupo, né? Mas, infelizmente, é assim. As fatias da sociedade que a gente acaba buscando pelas pesquisas, né? A gente não, os partidos aí em um momento de pré-campanha. Vou chamar mais um intervalo comercial muito breve para quem nos acompanha nos canais da LGT News na Fast TV. A gente já volta.